Prazer, me chamo Felipe. Olá, eu sou o Luiz Henrique. Uh, e a gente desenvolveu como projeto integrador um projeto chamado Ultra Space Fight. Somos alunos da 2K do Instituto Federal do campus de Sapucaia do Sul, do Rio Grande do Sul. Ah, um resumo do nosso projeto é que o nosso software, Ultra Space Fight, é um jogo de nave espacial inspirado nos jogos antigos e clássicos, como Space Invaders. A proposta central é desafiar o jogador a pilotar uma nave espacial e eliminar hordas de inimigos que a perseguem. O controle da nave é intuitivo, permitindo movimento e tiro em 4 dimensões. Além de rotação, proporciona uma experiência de combate dinâmica e imersiva. O jogo oferece uma variedade de naves, cada uma com a característica única de velocidade, poder de fogo ou resistência, permitindo ao jogador escolher o que mais se adapta ao estilo de jogo dele. Os inimigos, por sua vez, são igualmente diversificados, apresentando diferente tipo de inimigo com atributo variado entre vida, velocidade e o ataque. Eles se movem estrategicamente na direção da nave do jogador, podendo aparecer em qualquer uma das extremidades da tela. Além dos inimigos comuns, o jogo também tem os chefes, também conhecido como bosses. São inimigos que possuem uma característica especial e podem surgir sozinha ou acompanhada. A fase só é concluída quando a nave do jogador é destruída, adicionando um elemento de sobrevivência constante. Os requisitos funcionais são: da tela inicial são o cadastro de uma nova conta, o login na conta, o acesso à tela, ah, o acesso ao score acumulado. Sobre a tela de configuração, tem a alteração de dados, a exclusão da conta, outras configurações. Sobre as telas de ranks, é a exibição dos ranks. Outros requisitos funcionais são o sistema das conquistas. Uh, em relação à tela das naves, o desbloqueio e escolha das naves, a seleção da nave principal, o aprimoramento dos atributos de todas as naves, no caso das naves desbloqueadas. Com relação à tela da partida, o gerenciamento do mapa da partida. Além disso, o controle e interação do usuário. Também a finalização da partida. Por último, o botão de pause. Certo. Com relação à arquitetura do sistema, a gente pode separar em três partes: o banco, onde os dados são armazenados; o servidor, onde há o controle desses dados; e o cliente, onde há a página e o jogo em si. Vale ressaltar que o objetivo é que o jogo seja acessado pelo link, ou seja, não precise baixar nenhum tipo de arquivo, nenhum tipo de projeto, nenhum, nenhuma IDE. O objetivo é que ele seja acessado pelo navegador, via link. Logo, a gente precisa fazer o deploy dessas etapas, ou seja, colocar as três partes na nuvem. O banco ele foi feito com a linguagem SQL, pelo SGBD MySQL, e o seu deploy foi feito no Maven. Mas a gente escolheu o Maven pelo motivo de que, ele é gratuito; 2, ele possui tempo ilimitado. Então, o banco sempre vai estar lá. Ele nunca vai sair. Bom, com relação ao servidor, a gente utiliza a linguagem Java. A conexão entre o servidor e o banco é feito por JDBC. E a gente utilizou também o framework Spring para facilitar o projeto. O deploy foi feito no Render. Acontece que o Render ele não possui Java. O Java não é nativo do Render. Mas o Render ele possui Docker. Ou seja, a gente cria um Docker e aí a gente roda o Java dentro do Docker. E aí depois disso a gente envia o projeto via Docker no Render. E aí o Render ele vai rodar o Docker, que daí roda o Java. Assim o Java ele fica na nuvem do Render. Aí vale ressaltar que a gente também escolheu o Render por ser gratuito e tempo ilimitado.
último a gente tem o front. O front ele é feito simplesmente com JavaScript, HTML e CSS, sem nenhum tipo de framework ou outra coisa. O deploy do front-end é feito via GitHub Page, também pela facilidade, né? Porque é gratuito, é tempo limitado e também porque fica atrelado ao GitHub, onde a gente desenvolveu o projeto. Bem, eu vou explicar sobre a modelagem conceitual do database. Ela se resume em entidades, com a entidade principal sendo a user. A user tem a chave primária sendo o ID user e os atributos sendo o nome, o dinheiro, a senha, o e-mail e a nave selecionada. Ela vai ter vários relacionamentos entre outras coisas, todas eles sendo um para um, por conta que o user só vai poder ter uma dessas coisas, nunca podendo ter mais de um, e também essas coisas só vão poder ser desse usuário, não podendo ter enfim. O user vai ter um relacionamento com os achievements, com ele sendo a chave primária sendo o ID data, a chave estrangeira sendo o ID user, e os atributos sendo o score match, os inimigos derrotados, os elites derrotados e os bosses derrotados. Voltando para o user, ele vai ter outro relacionamento com as configurações, que tem como chave primária o ID configurações e o estrangeiro sendo o ID user. Os atributos são a linguagem, o sound effect e as músicas de fundo. Voltando novamente para o user, ele vai ter o relacionamento com a spaceship, sendo a spaceship com chave primária o ID da spaceship e a chave estrangeira sendo o ID do user. Os atributos são vida, a velocidade e o dano. Ela vai se especializar na Standard Ship, na Speed Ship, na Destroyer Ship, na Fright Ship e na Elite Ship. Todas elas tendo os mesmos atributos, só que se especializando em cada um deles. Ok, eu vou explicar o modelo lógico. Basicamente, a gente cria uma tabela para cada entidade que existia no modelo conceitual. Como user, a gente criou a tabela dele, com a chave primária sendo o ID user e tendo seus atributos. A gente fez o mesmo para configuração e para e o data attributes também. Para cada especialização de nave, a gente teve que criar uma tabela separada. Certo. Por último, e a modelagem física, é quando a gente desenvolve o código do SQL e utiliza no MySQL. Para isso, primeiro a gente cria a database, Ultra Specified, e a gente usa ela. Porque daí a gente pode começar a configurar as coisas no banco no geral. Então a gente cria a tabela usuário. Essa mesma sintaxe é feita, por exemplo, para as configurações, apenas alterando algumas coisas ou outras. Por exemplo, tem o ID user, que agora aqui também vai ser a chave estrangeira, foreign key. O soundtrack e os sound effects, que agora são decimais. Também tem a tabela de data achievements, que segue o mesmo padrão. E as tabelas de standard ship, speed ship, destroyer ship, fighter ship e elite ship. Todos aqui têm os checks, seus respectivos primary keys, foreign keys. Na prática, a gente precisa com que todas as pessoas elas consigam acessar aquele banco, por causa do deploy. Então, a gente precisa que ele esteja numa nuvem, que ele esteja em um servidor, no geral. Para isso, a gente utiliza o Waven. O Waven é uma plataforma em que ela roda o banco MySQL e ela guarda aqueles valores. E ela te dá uma conexão. Então, qualquer pessoa de qualquer computador consegue acessar aquele banco, desde que tenha senha, usuário e o URL. Nesse caso aqui a gente criou MySQL Ultra Specified.
aqui com a URL, host, porta, usuário, a senha, o SSL, que seria a segurança, enfim. E aqui a gente consegue ver algumas coisas. Por exemplo, memória usada, storage used, aqui a média no geral de quanto que é feito, de quanto que ele é requisitado, da CPU no caso, e enfim. Certo. Agora a gente precisa entender como funciona o desenvolvimento do servidor. Basicamente, o servidor, o back-end, é rodado em Spring, um framework do Java. Mais especificamente o Spring Boot, para facilitar o desenvolvimento no geral. Dentro das pastas aqui, a gente vai ter a lib, que é onde a gente coloca as nossas bibliotecas usadas. Nesse caso, a gente usou o MySQL connector.jar. A gente vai ter a .xml, que é um arquivo Maven, em que esse cara ele configura o Spring. Não só isso, como ele também possui as dependências. Por último, tem o src, em que é separado entre main e teste. A pasta teste é utilizada para automatização do projeto. Nesse caso aqui, a gente não usa. A gente usa a main, onde a main é separado entre Java e o resources. O resources ele possui o application properties, ou seja, todas as propriedades da aplicação. E o Java ele possui o código Java em si. Nesse caso aqui, a gente precisa de uma env. Eu vou então explicar a pasta modules, começando pela parte dos usuários. A gente primeiro declara a classe, né? Definindo a classe como um público, chamando o user. Aí a gente vai fazer os atributos dessa classe, sendo o ID do user, string username, string email, por aí vai. Todas elas sendo privadas, para que só pode ser acessada por getters e setters, não podendo ser acessada por nenhuma outra coisa. Aí temos os construtores. Temos um construtor vazio, né, que é o default, que é usado quando você vai criar um novo user sem passar nenhum dado. Ele define o valor padrão, que é o dinheiro zerado e a nave padrão como nave inicial. O resto, como username, e-mail e senha, vai ficar nulo até serem definidos pelo jogador. Temos o construtor completo, que é quando um user já ter criado a sua conta e já ter todos os dados diretamente. Aí também tem um construtor com valores padrões, igual ao anterior, mas usa os valores padrões para cache select user, select spaceship, confundi. Útil quando o jogador acaba de criar uma conta e ainda não tem nada. Aí também vamos ter os getters e os setters, que são os métodos que permitem acessar e alterar os atributos privados de forma controlada. Assim, em vez de acessar diretamente, você vai fazer de uma forma que mantém o encapsulamento, para não permitir alterar a lógica interna depois sem quebrar o código que usa a classe. Passando agora para as conquistas, né? Os achievements. Como anterior, a gente vai declarar a classe e os atributos. Ela vai ter a relação com a classe user. Esse campo vai criar uma associação entre o jogador e as conquistas, para que as conquistas sejam pertencentes ao usuário específico. Vamos também ter os construtores, sendo o mesmo que o anterior. Também aqui vai ter os getters e os setters. Aí, passando para as configurações agora, né? A única diferença até então é que a gente vai importar uma linha de classe, que é o Big Decimal,
da biblioteca padrão do Java, que é usado para valores numéricos precisos, principalmente quando para evitar erros de arredondamento. E aí a gente vai passar pela package agora dos modelos das naves, começando pela Spaceship, que é o modelo principal, basicamente, que novamente a gente vai declarar o importar essa classe, importa a classe user, e a gente vai declarar como uma classe abstrata. Aí a gente vai fazer os atributos da classe com protect. Vai ser um protect long da ID chip, da vida, da velocidade, do dano. O protect vai servir para permitir que as classes filhas acessem diretamente esses atributos, mas as outras classes externas não. Os construtores também é a mesma questão dos construtores vazios, construtor completo, e o construtor sem o user, dessa vez. Também vai ter getter e setters. Bem, então a gente vai criar 5 classes novas que herdam da Spaceship. Assim, elas vão ter os mesmos atributos e métodos da Spaceship. Para cada uma delas, criamos 3 consultores que instancializam os consultores da Spaceship em si. E então a gente vai ter os DAOs. Cada um desses DAOs ele vai implementar essa interface, que seria o CRUD. Além disso, ela vai ter um data source. Então, o Spring Data Source aqui a gente define a URL, password, o usuário, o driver, também para acessar aquela conexão. E aqui a gente define, por exemplo, a quantidade de conexões, timeout, lifetime, autocommit e, enfim, outras propriedades. Com esse data source aqui, a gente faz um auto-wired nesse construtor, ou seja, a gente define o data source no construtor. Então, a gente cria algumas propriedades final para create, que tem o insert into, o delete, o update, o read e o read all, além de get by id. Esses métodos em específico, eles são códigos em SQL. E a gente troca todos esses pontos de interrogação por um valor. E então a gente faz um override no create, a gente faz um try with resources, pegando as connections e os prepared statements. Isso serve para... porque daí já vai ter os métodos de close e o de open, eles já são incluídos aqui, já que o data source e a connection, prepared statement, enfim, implementam auto-closable. E aí nesse prepared statement a gente seta cada ponto de interrogação um valor do usuário, no caso do usuário da model. Aí depois a gente executa, dá o update, só que daí a gente precisa pegar o ID, porque o ID ele é definido no banco. Por isso no prepared statement a gente coloca return generated keys. E aí aqui no result.next a gente vai e seta o ID aqui no result set. No delete a gente faz a mesma coisa, o try catch, define ali a interrogação e dá o execute. No update a mesma coisa também, setando os prepared statements e dando o execute. No read a gente já define o usuário primeiro, seta os valores de interrogação, pega o resultado e aí a gente cria uma instância do novo usuário. E aí depois a gente seta o ID. Por último, a gente retorna esse usuário. E o read all a gente cria uma lista e instancia por um array list. Então a gente faz o mesmo try e no while a gente vai, seta todos os users e adiciona naquela lista. Por último, retornando a lista. Em específico, esse getUser, ele é um método específico para tu pegar um usuário por e-mail e senha, já que o e-mail ele é único. Então vai ser o try também, o prepared statement, o result set, e se tiver um próximo valor, ele vai seta o usuário.
e depois retorna ele. A mesma coisa que acontece com o usuário acontece, por exemplo, com as configurações. A única diferença é que as configurações nos selects tem que envolver o usuário também. Então a gente utiliza inner join. Esse inner join a gente faz com esse using. Por quê? Porque esse using aqui ele não cria duas tabelas de chaves primárias, não cria dois ID users. Mas enfim, aqui o read, o read all, todo o CRUD aqui é feito. E aí, enfim, aí aqui o create, mesma coisa, delete também, o update, o read. O read em específico tu precisa criar um usuário para depois criar uma configuração e depois setar e retornar essa configuração. E o read all a mesma coisa. Essa mesma lógica é feita com cada espaçonave. Então, Standard Ship, Speed Ship, Fighter Ship, Elite Ship, Destroyer Ship e, enfim, todas elas. É claro, com valores mudados, para que se adapte a cada modelo. Enfim, por último também temos o Data Achievement, que faz exatamente a mesma coisa. Só que ele também tem os métodos de selecionar os usuários pelo score, que cria um select ranking, que ele faz, além do inner join, ele faz um order by, decrescente, para pegar do maior até o menor, e ele limita 10, tanto para score, tanto para score match. Isso serve para ranking, para a gente pegar os 10 melhores. Ok. Eu vou explicar sobre os úteis. Primeiramente com o ID Validation. O método principal vai ser público, para poder ser acessado por qualquer um. O estático para não precisar criar um objeto de classe para usar. E o void para não se retornar. E vamos ter o throws runtime exception, que quando indica que um valor pode ser lançado uma exceção, caso algo esteja sendo inválido. A gente vai ter a validação do ID de usuário para não ter um ID igual a algum outro e também não ter um ID menor do que 0 ou igual, para caso T ser lançado uma exceção, que é um erro. Também vamos ter a validação da configuração, sendo a mesma coisa. E aí a gente vai ter a validação de idioma, que vai verificar se é um dos idiomas certos, se não vai lançar exceção. Vai validar o volume de som, a existência das configurações. Aí depois disso também vamos ter a validação do Data Achievement. Aí vamos ter os métodos de Update Cache, que soma o cache atual do jogador com o cache ganho informado pelo Achievement Cache DTO, atualizando o valor dentro do objeto user, vinculado ao Data Achievement. Também vai ter o Update Score, soma o score total atual com o score ganho na partida. O Update Score Match, que atualiza a maior pontuação em uma única partida, que só substitui se o novo valor for maior que o recorde atual. Também temos os métodos de inimigos derrotados, de inimigo comum, elite, chefe, que são basicamente iguais, que pega o valor atual, soma com o valor vindo do DTO e atualiza o total no objeto. E também tem a validação que verifica se existe o Data Achievement, para caso não exista, lançar um erro. A verificar se o DTO existe também para lançar um erro, caso não exista. O Spaceship Validation, que em resumo é a mesma coisa, só que para as naves. Aí tem as constantes com as naves válidas, para ter o nome corretinho, se caso alguém tentar usar uma nave inexistente der erro. A validação do tipo da nave. A validação dos valores da nave também, que basicamente é para validar se a vida é corretinha e não
um número totalmente errado, a velocidade está certa e não um número totalmente errado, dano também. E verificar se a nave existe. Aí temos a validação do usuário, que é responsável para verificar se a conta está correta. E a gente vai fazer um padrão regs, que vai ser um e-mail definido com um padrão, permitindo apenas endereços Gmail válidos, no formato letra, números e etc. Antes do arroba, domine obrigatoriamente o arroba gmail.com. Aí tem uma senha que tem um padrão correto, de pelo menos uma letra minúscula, uma letra maiúscula, pelo menos um número e no mínimo 8 caracteres. O nome de usuário, apenas letras e números e símbolos, de 1 até 15 caracteres. Método de validação, da validação de e-mail, a validação da senha e a validação de nome de usuário também. E verificar se o usuário existe. Tá. Uh, os Data Transformed Objects, também chamados de abreviadamente DTOs, são usados na connection e no service para transferência de valores entre o cliente e o servidor. Como estamos usando o Spring, ele segue o modelo Jackson e, portanto, deve ter um construtor vazio e todos os getters e setters. De resto, funciona igual uma model. Os nossos DTOs são para as configurações dos achievements, as próprias configurações, os sons, pro ranqueamento, tendo ranking score e o match, tendo do score do dinheiro e do próprio score, tendo das naves e tendo do usuário, são o user response e user sent. Outra pasta que nós temos é o service. O service ele vai lidar com como esses dados eles são informados, como coloca no banco, como lida com as exceções, enfim, tudo. E aí ela acaba usando a pasta exceptions, a pasta utils e a pasta DAO inteira, além da pasta models. Bom, para isso a gente cria primeiro na classe do user service, a gente vai fazer todos os users, os DAOs, e aí a gente vai instancializar via AutoWired, pelo construtor. Após isso, a gente tem um método para pegar os valores das espaçonaves, em que a gente faz um switch case. Então, a gente pega uma string. Então, se essa string for standard chip, ela vai fazer uma coisa, vai retornar um valor. Se for speed chip, retorna outro valor. Se for destroyer chip, outro. Enfim, vai indo. Caso não tenha nada, enfim, retorna nulo. Aí tem um método público para criar o usuário, em que tu valida o username, e-mail e password. Daí tu cria esse usuário, e aí tu cria as configurações, os data achievements, standard chip, as espaçonaves no geral, e aí tu cria depois todos eles no DAO. E aí depois tu pega os valores das espaçonaves. E aí tu retorna esse DTO, que é o User Response DTO. Já o login começa um e-mail e uma senha. Tu tem que validar esse e-mail e essa senha, se estão corretos. E daí depois tu vai fazer um try, que daí tu vai tentar pegar esse usuário, e se ele estiver vazio, ele vai retornar um erro no verify username do utils. E aí depois tu pega o data achievement, as configurações, e tu retorna um user response DTO, que daí vai fazer tudo. Ele pega todos esses valores. Tem o delete user também, que daí tu deleta todos os valores DAOs desse ID. E do user service é isso. Também tem o configuration service, que segue o mesmo padrão de AutoWired, enfim. E aí tem o get configuration, que tu vai pegar a configuração pelo ID do usuário. Mesma coisa para o update.
No update sounds, mesma coisa, só que daí é só com os sons. No data achievement service, também tu vai fazer a mesma coisa aqui no AutoWired. Tu vai fazer um array list para pegar o ranking, a lista de ranking. Mesma coisa para o score match. E aí tem o get achievements também, que daí mesma coisa. O update também, mesma coisa. Por último, na Spaceship Service, tu vai criar os AutoWireds também. E aí depois tu pega todos os valores das espaçonaves. Aí tem o update, Selected Spaceship, que tu atualiza a nave selecionada. Tem o update Standard Ship, que tu atualiza os valores da Standard Ship. A mesma coisa com a Speed Ship, com a Destroyer Ship, com a Freighter Ship e com a Elite Ship. Pegando os valores, atualizando eles e retornando eles. Outra pasta extremamente importante é a Exception, onde a gente controla as exceptions e retorna os status no cliente e no servidor. Bom, assim temos uma model específica para as exceções. Bom, com isso a gente tem várias exceções. Cada uma dessas exceções, ela estende, ela herda de Runtime Exception. E ela possui um construtor, onde possui um super. Ela envia um valor super como mensagem desse erro, né? Depois disso, a gente tem também os handlers. Os handlers são o que controla cada exceção e envia um status para o front. Nesse caso, possui um REST Controller Advice. E então, por exemplo, no Configuration Not Found, tu cria uma nova Model Exception e tu retorna um Response Entity, em que o seu status é HTTP Status Not Found. E aí tu geralmente envia um body também. Aí no caso, o HTTP status varia de qual HTTP que está sendo. É 404, 409, 401, 500, 200, enfim, depende. Mas aí tem o Configuration Exception Handler, o Data Achievement Exception Handler, Database Exception, Spaceship Exception Handler, User Exception Handler. Todos funcionam da mesma forma. Então, nós também temos o Controller. O Controller ele serve para enviar as requisições, para receber as requisições e enviar as respostas do cliente, do front-end. E aí no controller ele vai para o service, que daí vai para o DAO, que vai para o banco, enfim, é aí que começa todo o fluxo. Então basicamente a gente tem o que define um REST controller, o request mapping, que define o endpoint base daquela classe, e o cross origin, que define aonde apenas aquele cliente, aquela página específica pode acessar esse cara específico. Então a gente faz um auto-wired no configuration service e definindo no construtor também, enfim. E aí a gente tem os endpoints, sendo o endpoint get, que daí tu vai pegar a partir do ID e tu vai pegar as configurações, o put, que tu vai atualizar no servidor e tu vai retornar o sound, e o update sound, que tu vai receber o sound e tu retorna o sound. A mesma coisa para o data achievement, só que daí os endpoints são um que tu pega o ranking score, que daí tu pega uma lista, que tu pega a lista do score match também, o get achievement values, para pegar o valor dos achievements, e o update score cache, que tu dá o update dos achievements no geral. Também tem o Spaceship Controller, que daí ele faz tudo, além de pegar todas as espaçonaves, o valor de todas elas. Tu dá um update na nave selecionada, numa nave específica, e aí tu dá updates de valores em certas naves. Tu dá o update na Standard Ship, update na Speed Ship, na Destroyer Ship, Freighter Ship e Elite Ship, todas usando os valores os métodos do service. Por último, também tem o User Controller, que tem o de create, o post, que ele cria e retorna um valor criado, o get login, que tu retorna o login, e o delete, que tu deleta o usuário.
Com isso agora, o que a gente precisa é fazer o deploy disso. Para isso a gente precisa criar uma file Docker, ou seja, criar um container para padronizar todos os códigos. E aí dentro desse container a gente roda o Java, o Maven e o Spring. E então, a partir desse código do Docker, a gente vai e a gente posta no render. Que daí o render, postando nele, aparece aqui as métricas, os logs, todos que foram utilizados. E o servidor ele fica pronto para uso. Qualquer pessoa com o endpoint pode acessar aquele servidor. Bem, acabamos de explicar o back-end, então vamos começar a explicar o front-end. Começamos pelos assets, que em sua maioria são imagens, áudios e GIFs. As imagens de assets e essas coisas foi eu que criei, tendo criado em um site de pixel art, depois passado para CSS. E os áudios sendo sons que achamos pela internet gratuitamente e adicionamos para caso algumas ações ocorram, eles tocarem. Além da música que fica tocando sempre quando você entra no jogo ou inicia uma partida. Explicando agora o index. Basicamente ele funciona com estrutura básica do HTML. Tudo que tiver no red serve para configurar a página. Tudo que tiver no body é o visível interativo. E também tem a criação do div, que é para trilha sonora de fundo, para ter os áudios e tudo. E vai ter o wireframe, que vai criar uma janela interna dentro da página para qual HTML vai ser exibido. Bem, agora eu vou explicar o Enter, que basicamente é a pasta onde tem para entrar nessas partes. Basicamente, o resto eu já expliquei, só falta explicar o body. Que o body da página inicial de entrada basicamente é um vídeo. Vai ter um container principal que vai ser os botões, onde fica as opções e o logo do jogo, basicamente. Também em um desses botões vai ser o créditos, que basicamente é um vídeo de fundo, um GIF, um botão com um ícone para voltar para a página anterior e uma divisão central onde vai ter as informações. Esse container com as informações vai ter um link onde vai levar pro nosso GitHub e o LinkedIn também. A página de sign é basicamente onde você pode colocar onde você entra, onde você coloca teu e-mail, a sua senha e um username para tu criar a tua conta. O login é basicamente a mesma coisa, só não tendo a parte do username. Explicando o main page, basicamente a estrutura geral e o cabeçalho é o mesmo. E, bem, o body basicamente é constituído por vários botões de navegações. Também vai clicando nesses botões vai ir para outra parte. Clicando, por exemplo, no botão Achievements, tu vai na parte dos Achievements. Também voltando, vai ter a Configuration, vai ter o Ranking, também vai ter
a parte do Rules. E também vai ter a parte da página das spaceships do jogo, onde é a parte mais legal. Bem, a parte do style vai ser, em resumo, o style CSS vai definir valores globais para que todos usem. O CSS Utils vai definir as configurações com mensagem de erro, botão de turn back e os vídeos. O Style Enter vai definir o estilo da página inicial, do login, do sign, dos créditos. O Style Hub vai definir todo o estilo da main page, como achievements, configurations, a parte das naves. O Style Gameplay vai definir todo o estilo do jogo e do botão de pause quando estiver no jogo já. Bom, também temos o script. O script é o JS, é o que é definido aqui no geral. Aqui há várias pastas: Engine, Enter, Gameplay, Hub, Models e Utils. Porque é separado entre o que aparece na tela e é controlado com o style e o HTML e o que é o jogo em si. O script aqui é separado, essas coisas. Mas enfim, no geral a gente vai ter um script HTML. Na página Enter, a gente vai ter o login com o seguinte. Também tem o Hub. O Hub, a main page, os achievements, as configurações, o ranking, as regras e aqui o Spaceships. Onde a gente define os fetches? A gente define eles na pasta Utils, em que a gente vai ter todos os HTTPs com todos os valores aqui no geral. Além do script fetch aqui, tem as constantes, translations, e também tem um script validation. Bom, então, para a gente começar a entender como que o jogo foi desenvolvido, basicamente, no script, a gente precisa criar esse game loop e a gente precisa usar um método que se chama requestAnimationFrame, em que a gente bota a função. Ele é um callback, ou seja, tu bota a função que tu quer e aí ele vai rodando essa função, sempre. Enfim, e a partir disso que a gente tem esse game loop criado, como a gente efetua o jogo, como que a gente faz ele no geral. Para isso, a gente cria um canvas, ou seja, um plano cartesiano 2D, em que tem um x e um y, em que, dependendo da posição x e y e do controle dessas posições, tu cria o próprio jogo. E aí, para isso, a gente precisa usar métodos matemáticos. Então, a gente tem uma file específica para esses métodos. No jogo em si, a gente vai ter as models, que daí as models são o script game object, que seria a model maior, a model pi, e aí os thrusters, spaceships, a explosão, os inimigos, as balas e os bosses. Enfim, lembrando que tudo isso é utilizando programação orientada a objetos, que a gente fez em Java também. Aí, além da models, tem a engine, que daí vai ter o asset loader para carregar as imagens, o sound manager para carregar os sons, shake effect para fazer aquele terremoto, né, mais ou menos assim, input manager para pegar os inputs, collision manager para verificar as colisões, o physics manager que aplica a velocidade, o impulso, o impacto, a massa também. Além disso, o spawner, que é o que spawna os inimigos em posições completamente aleatórias, dado que a gente está usando o math.random. Game Manager, que controla o jogo em si. Tem o Entity Manager também, que controla o array dos players, o array dos bullets, das explosões, tudo, e se já morreu, se ainda está vivo, enfim, no geral. Bom, dado essa engine e os models, o que resta é a gameplay. A gameplay que aplica tudo isso no game loop
E aí só faz ali a gameplay. Quando o personagem morre, daí ele vai na tela de game over. Mesma coisa pro pause. Além disso, também tem o Heads Up Display, o famoso HUD, que é o que aparece, por exemplo, a vida, o dano, sabe aquela a imagem assim que passa por cima? Então, por exemplo, os coraçõezinhos ali em cima, ali embaixo onde tem o Score Match e o Cache, o botão de pause, tudo isso aqui fica no HUD. Bom, por último, dado que a gente fez o deploy do banco, o deploy do servidor, falta o deploy do front-end. Para isso a gente usa uma GitHub page. Primeiro, a gente precisa que essa página ela se atualize a cada commit, algo que o Render e o Maven já fazem por automático, mas que as GitHub pages não. E a gente precisa também que ela defina especificamente em uma pasta, algo que não dá para fazer no normal. Então, para isso, a gente vai utilizar GitHub Actions. Então, a gente cria uma pasta GitHub Workflows deploy YML. E aí aqui está toda a lógica para fazer o deploy da GitHub page em uma branch específica, em uma pasta específica. Bom, com o deploy, a gente tem a URL do site. E aí, com isso, o jogo pode ser jogado por qualquer pessoa a qualquer momento apenas com o link.